O que te leva a fazer as coisas? Você de fato faz para alcançar um status, um título, receber um muito obrigado, sair na foto? Ou as suas motivações de fato são motivações nobres? Você faz porque precisa fazer para abençoar a vida de pessoas. Vivemos dias onde as pessoas buscam os próprios interesses, mas na contramão disso, como cristãos, nós precisamos crescer buscando o interesse dos outros, colocando a vontade, a necessidade dos outros à frente da nossa necessidade. E a gente vai ver um pouquinho disso com Priscila e Áquila, pessoas que auxiliaram no ministério do apóstolo Paulo, sendo verdadeiros ajudadores. Que inspirados por aquilo que nós vamos ler na história de hoje, nós possamos, querido, auxiliar pessoas na propagação do evangelho, levando as boas novas de transformação. Eu sou o pastor Leandro Machado, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao Bíblia em um ano. Se inscreve aqui e ativa o sininho para você ser avisado todos os dias quando sair vídeo novo. Segue também nas redes sociais, não esquece de acessar o site www.pastorleandromachado.com.br. Lá os meus livros estão em promoção para edificar a sua vida, tá bom? Bora lá então, Atos capítulo de número 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 16, depois vamos para Juízes 7 e 8 e finalizando com Jó 37. Bora lá então. Então, Atos 17, 16, ele diz assim, ó. Bora! Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto quanto estranhas, queremos saber o que significam. Verso 21. Convém explicar aos atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Era um pouco fofoqueiro. Verso 22. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falam. Ele é o Deus que faz o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e nem é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo assim fariam. Verso 27. O seu propósito era de que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E é por isso, por essa verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam disso. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros porém disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e passaram a crer. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e outros alguns. Aí a gente vai ver, em verso 18, eu achei que a gente ia começar a entrar dentro do 18, mas não vai. Então Priscila e Áquila tá no próximo aí, mas fica tranquilo, gera expectativa que a gente vai chegar lá. A gente leu só um pouquinho de Atos, cada dia lê um pouquinho, Então bora lá. Agora vamos ver então no que a gente vai aprender em Juízes 7 e 8. A gente viu lá, Deus levanta um juiz, ele liberta o povo vai lá, dá mancada e vira escravo de novo. O povo de Israel era um povo complexo, memória curta. Juízes 7, bora lá. É isso aí então, Juízes capítulo de número 7, versículo de número 1. Ele vai dizer assim, bora lá, vamos completar aqui a história de Gideão, mais um pedacinho, vamos ver como é que vai acontecer. Jerubaal, isso é Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré.
O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou com sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Que doideira. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército está grande demais. Desça com eles até a fonte, eu provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separem os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem a água das mãos, lambendo-a como se fossem cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam a água das mãos e os demais se ajoelharam para colocar a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Então Gideão ordenou que recolhessem as provisões, as trombetas, chifre de carneiro de todos os outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo 300 homens. Lembra do filme lá? A história é muito parecida. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo do vale. Naquela noite o Senhor lhe disse: levanta-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entregarei nas suas mãos. Mas se você tiver medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento do inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e os povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossível de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho ao seu amigo. O homem disse: tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joazo, israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração e voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o exército midianita nas nossas mãos. Em seguida dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu cada um uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos estiverem comigo, tocaremos as trombetas. Toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite, na tropa de guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita, e todos gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu que todos os midianitas começaram a correr de um lado para o outro, gritando desapavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram a trombeta, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes como Bet-Sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali e Aser Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. Gideão também enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam e ataquem os midianitas, não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos da travessia do Jordão em Bet-Bará. Todos os homens de Efraim obedeceram, capturaram Oreb e Zeeb, os 2 comandantes midianitas, e mataram Oreb na rocha de Oreb, e Zeeb na prensa de uvas de Zeeb. Depois continuaram a perseguir os midianitas e, por fim, levaram a cabeça de Oreb e Zeeb para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Que doideira, né? Quando Deus promete uma coisa, acontece. Juízes 8:1 diz: então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Nos repreenderam então duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio do Jordão com os 300 homens e, embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu que o povo da cidade: por favor, deem um pouco de comida para os meus guerreiros.
Eles estão muito cansados, estão perseguindo Zeb e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos a comida ao seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeb e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Meu, esses caras eram muito sangue no olho. E aí ele diz no verso 8: dali Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: quando eu voltar vitorioso, derrubarei essa torre. A essa altura, Zeb e Zalmuna estavam em Carcor, com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120.000 já haviam sido mortos. 120.000! E Gideão só tinha 300. Meu Deus! Gideão subiu pela rota das caravanas a leste no pai Jogbeá e atacou de surpresa o exército midianita. Zeb e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou para a batalha pelo desfiladeiro de Eres. Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou ao Sucote e disse ao povo: aqui estão Zeb e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeb e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeb e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você... Responderam eles: todos pareciam filhos de rei. Eram meus irmãos, minhas filhas e minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles. Gideão se voltou a Jeter, seu filho mais velho, e disse: mate-os. Mas Jeter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeb e Zalmuna disseram a Gideão: seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no seu pescoço e do pescoço do camelo deles. Então os israelitas disseram a Gideão: seja nosso governante. Você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Verso 23. Gideão, porém, respondeu: nem eu nem meu filho governaremos vocês. O Senhor governará, mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo, uma vez que os inimigos eram os ismaelitas e todos usavam argolas de ouro. Com todo prazer, responderam eles. E estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado no despojo. O peso das argolas de ouro totalizaram mais de 20 quilos, sem contar os enfeites e pendentes, as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete um objeto de adoração. Misericórdia. Ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Este é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa, gerou 70 filhos. 70! Meu amigo, já imaginou você tendo 70 filhos? O cara coloca: gerou 70 filhos, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém que deu à luz a um filho seu, a quem ele chamou de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo do seu pai Joás em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas de novo, novidade, se prostituíram adorando imagens de Baal, fazendo de Baal Berite seu deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os havia livrado dos inimigos, como sempre, e também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de tudo que ele tinha feito a Israel. Misericórdia, ô povo cabecinha, Bora lá então, Jó 37. E aí, hein? O que será que Eliú vai falar agora dessa vez para Jó? Será que Jó vai responder? E aí, hein? Nós estamos vendo aqui esse debate sobre quem é Deus, se é Deus que está fazendo, se não é. Eliú brigando com Jó brigando com todos seus amigos, Bora lá então, Jó 37. Ele diz assim, quando penso nisso, meu coração bate depressa, estremece dentro de mim, ouça com atenção o estrondo da voz de Deus, tá bom? Eliú está continuando falando aqui, ouça com atenção o estrondo da voz de Deus, que da boca dele troveja. Ressoa pelo céu, seus relâmpagos brilham em todas as direções. Depois vem o rugido dos trovões e a voz tremenda de sua majestade. Quando ele fala, não a refreia. A voz de Deus é gloriosa no trovão. É impossível imaginar a grandeza do seu poder. Ele diz à neve: venha sobre a terra, e ordena a chuva, caia em torrentes.
Todos param de trabalhar a fim de observar seu poder. Os animais selvagens buscam abrigo e ficam em suas tocas. A tempestade sai dos seus aposentos e ventos fortes trazem o frio. O sopro de Deus envia o gelo e congela grandes extensões sobre a água. Ele carrega a umidade das nuvens e espalha a elas os seus relâmpagos. As nuvens se agitam sobre sua direção e cumprem suas ordens sobre toda a terra. Deus faz tudo isso para castigar as pessoas ou para mostrar seu amor? Preste atenção, Jó. Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Você sabe como Deus controla a tempestade e faz os relâmpagos brilharem nas nuvens? Você entende como ele se move nas nuvens com perfeição e conhecimento maravilhoso? Enquanto você fica sufocado de calor em sua roupa e o vento sul perde a força e tudo se acalma, ele faz o céu refletir o calor como um espelho de bronze. Acaso você pode fazer o mesmo? Ensina-nos então o que dizer de Deus. Somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos. Deus deve ser avisado do que eu desejo falar? É impossível falar quando está confuso? Não podemos olhar para o sol, pois ele brilha intensamente no céu quando o vento dispersa as nuvens. Da mesma forma, dourado esplendor vem do monte de Deus, ele está vestido de tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além da nossa compreensão. Apesar de seu grande poder, ninguém oprime sua justiça e retidão. Por isso, em toda parte as pessoas o temem, todos os sábios lhe mostram devoção. Que coisa fantástica. A gente vê aqui, não é? E aí vai acontecer que a gente está partindo por finalzinho do livro de Jó e a gente vai ver, não é? Quanta coisa vai mudar aqui na mentalidade de Jó acerca de Deus. E a gente sabe que essa história vai terminar bem, né? Então fique com grande expectativa porque tudo vai dar certo. Então vimos aqui um pouquinho Deus de fato usando Paulo ali para falar, né? Acerca de um novo Deus, né? Para aqueles homens ali politeístas. A gente vê Deus usando Gideão para de fato garantir mais um período de paz para o povo, mas o povo de novo vai e esquece, e a gente vê aqui, não é, Eliú falando um pouco sobre a grandeza de Deus para Jó. Medite sempre nessas coisas, gente. A palavra tem poder para fortalecer, criar uma base sólida na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Pai. Eu quero te agradecer por esse dia. Obrigado mesmo pela oportunidade que nós temos de ser alimentados pela sua palavra. Eu oro, Pai, para que essa palavra gere fé, que essa palavra gere temor e sobre todas as coisas, que nós possamos, Pai, agradar, viver uma vida que agrada, que alegra o teu coração e assim sermos bem-sucedidos em tudo, para que a glória do Senhor brilhe através de nós. Obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado, pela saúde, pela provisão, por ser esse Deus tão fiel, mesmo em dias tão difíceis como esse que nós estamos passando. Te agradeço por tudo que o Senhor planejou acontecendo na vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão passando por problemas no casamento, que a solução venha, nas finanças, na saúde, que tudo aquilo que eles precisam, o Senhor venha a prover. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Então escreve comigo aqui, ó. O meu Deus é poderoso. A gente está vendo Eliú falando da grandeza, do tamanho do nosso Deus. Então já escreve aqui embaixo. O meu Deus é poderoso. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Visita lá, pastorleandromachado.com.br e vamos junto crescer no nome de Jesus. Grande abraço. Tchau, tchau.